Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para transmitir a aula de língua portuguesa. É uma alegria estar com vocês neste horário. E aí é interessante já perceber que temos alunos já conectados no nosso canal. E aí queremos convidá-los a organizarem o ambiente de vocês. Me ajuda aí, Billy, não é? Organizarem o ambiente de vocês e estarem aí ligadinhos, conectados. Vocês já estão craques naquele momento de organizar aí, não é? O seu celular, apontar aí para o lado esquerdo da sua tela aí. Se você está com o sistema Android ou iOS, vocês já sabem. Então, tem 2 QR Code aí, vocês conseguem acessar o nosso canal sem dificuldade. É o que eu acredito, porque vocês são, olha, super inteligentes. Então, se você tem dificuldade também, não tem problema. Pede alguém que pode te ajudar, tá bom? Então, nós vamos hoje revisar um pouco, não é? E concluir esse gênero entrevista. Vimos nestas aulas, essa é a 3ª aula de entrevista, aula 3, e aí é interessante perceber que esse gênero é muito importante. Eu estou aqui tendo o privilégio, né, neste dia, porque cada dia é único, e aí eu tenho o privilégio de estar aqui com a Amanda, a nossa intérprete, e a professora Camille, que está interagindo aí no chat com vocês. Então, é um privilégio nosso, como escola, como rede municipal, poder estar interagindo com vocês, entrando em cada casa, não é? Com conhecimento, levando educação e aí fazendo educação de forma diferente. Então, tudo isso é muito bom. E acreditamos em todo esse esforço e nesse projeto que vai gerar muitos frutos. Então, professora Camille, dá aí um alô aí para os nossos alunos. Olá, meninas e meninos, tudo bem? Já vi que tem gente aqui, ó. Andresa já está aqui acordadíssima, Davi também. Luísa acabou de falar que essa é uma das minhas aulas preferidas. Eu acho que Luísa está o quê? Correta. Porque além de língua portuguesa ser, né, uma matéria incrível, e eu sou suspeita, visto que também ensino língua portuguesa, mas a professora Adriana é o quê? A professora mais acolhedora e gentil que existe. Então, assim, estão o quê? Certíssimas. Maiara também manda bom dia. Então, tenho certeza que hoje vai ser uma aula extremamente produtiva. Isso, professora Camille. Nós temos 3 alunos já aí conectados, outros entrando. Então, isso é muito bom. Um abração para você, Luísa, Andresa, Maiara. Coloquem aí no chat a escola de vocês, o nome da professora, porque estamos numa parceria muito séria. Escola e família, juntos, podem mudar a vida de muitas pessoas. E principalmente a vida de você, a sua vida, não é você que é aluno da nossa rede. Então, vamos lá. Vocês já tentaram produzir uma entrevista? E aí? Eu garanto, eu quase certeza que vocês já brincaram, não é? Um com o outro. Aí eu estava lembrando, pensando em vocês, preparando essa aula, eu fiquei pensando, será que os meninos brincam de verdade ou consequência, não é? E aí tem um joguinho que vocês sempre gostam de brincar, não é? É uma entrevista que você faz quando você pergunta, você já fez isso? Você já perguntou a alguém, já fez essa pergunta para os seus pais? E aí tem várias, né? Perguntas. E aí é um joguinho que, né, às vezes vocês estão fazendo perguntas que para o outro que vai responder é legal e às vezes não é? É meio, aqueles que são tímidos acham um pouco constrangedor, não é? Falar sobre determinados assuntos. É um modelo, não é? Só para vocês se inteirar um pouco do que é esse gênero, que é composto por alguém que está entrevistando, o entrevistador, e a pessoa que está sendo entrevistada. Só que quando parte para algo mais sério, como fazer uma entrevista numa empresa, dar uma entrevista em público,
tem toda uma ordem, um segmento que aprendemos nas aulas anteriores. Então, eu espero que vocês já tenham brincado, né, de entrevista ou, de repente, feito realmente uma entrevista séria com seus pais, com um adulto que você confia, com um amigo que você gostaria de saber algumas coisas dele, não por curiosidade sobre a vida do outro, mas porque é interessante, às vezes, questionarmos, perguntarmos, não é? E, às vezes, isso tem um modelo, é parecido com uma entrevista. E é só trazendo isso para a realidade de vocês. A entrevista... Sim, professora Camille. A Andresa aqui está falando que ela precisa fazer uma entrevista com 4 alunos, porque ela está em um projeto e ela precisa escolher 4 alunos para entrevistar. E eu acho que vai ser uma aula muito legal para ela, né, que está precisando, assim, conhecer o gênero melhor, exercitar, e muito bacana saber que, né, nossos alunos estão também produzindo esses gêneros. Perfeito! Olha aí, o retorno da professora Camille, não é? Que a Andresa está, nesse momento, preparando uma entrevista. Isso é maravilhoso, saber que esse conteúdo ele está sendo explicitado, vivenciado dentro da escola. Isso é maravilhoso. Então, Andresa, fica ligadinha aí na aula e espero, com todo o meu coração, de estar ajudando muito você. Então, a entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculada, sobretudo, pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Então, essa entrevista que a Andresa vai fazer com 4 colegas, alunos, é uma entrevista... Não é? É como se fosse uma pesquisa, não é isso? Então, ela está também, ela se engloba aí, não é? Nesses dentre outros. Circulação. É possível encontrar o gênero entrevista em jornais, revistas, programa de televisão, rádio, canais de YouTube, podcast, entrevista de emprego. Então, vocês percebem que podemos encontrar vários tipos de entrevista. Então, em qualquer meio de comunicação, você vai ver uma entrevista com alguém que usa o transporte público, alguém que usa o sistema público de saúde, alguém que está enfrentando um momento, não é, de alta violência em um determinado local. Então, se vocês perceberem, depois destas aulas, vocês vão conseguir identificar as características que são diferentes de uma entrevista, não é? As características de uma entrevista é um modelo, não é? São uma, e de reportagem é outra. E é muito interessante perceber isso, não é? São gêneros parecidos, mas há um pouco de diferença. Ok? Vamos seguindo. A entrevista busca criar uma conversa entre 2 pessoas ou mais sobre quaisquer assunto. A entrevista jornalística a entrevista é um gênero de ordem do relatar, não é? É aquela que relata, como eu falei, algum tipo de situação. Ela busca colher informações por meio de relatos de pessoas envolvidas, né, naquelas situações, na notícia ou em uma coletiva de imprensa. Então, a entrevista jornalística ela acontece justamente em ambientes específicos. Então, essa entrevista pode ser apenas com uma pessoa ou com uma coletiva de imprensa. A entrevista de emprego, já falei com vocês, nós estamos revisando, não é? É aquela entrevista usada para conseguir um emprego, realizada no intuito de entender o perfil do candidato e sua adequação à necessidade da empresa. Então, o entrevistador, ele vai buscar retirar informações daquele entrevistado, daquele candidato, informações que ajudarão, não é, na composição do quadro de profissionais da empresa. A entrevista psicológica.
A expressão entrevista psicológica é efetuada pelos psicólogos no exercício de suas atividades. Elas levam em conta, por certo, regras e fatores psicológicos observados anteriormente, mas o objetivo visado é o de resolver os problemas que entram normalmente no quadro da psicologia. Seleção e orientação profissional, pesquisas psicológicas, estudo de opinião pública, exames de personalidades e etc. Então, essa pesquisa ela tem um campo bastante abrangente e ela é muito realizada, tanto em empresa quanto em consultórios, quanto também, não é, quando diz respeito à opinião pública, ela é realizada por pesquisadores que pesquisam o comportamento humano. Então, pessoal, vocês estão percebendo a preciosidade desse gênero, que parece simples, mas ele é tão rico e tem tanta coisa para ser explorada. Vamos seguindo. A entrevista social. A entrevista é compreendida como instrumento mediador no processo do conhecimento. Possibilita que o assistente social se aproxime da realidade de sua demanda, superando a aparência dos fenômenos e adquirindo maior possibilidade interventiva diante das expressões na questão social. Então, essa pessoa, né, o assistente social, ele trabalha fazendo uma pesquisa, procurando saber de que forma ele faz essa pesquisa de campo com a pessoa, ou, de repente, ele precisa, não é, aprofundar mais para realmente ter conhecimento da causa na qual ele precisa operar, não é? Está ali resolvendo, ajudando aquela problemática, seja de cunho pessoal ou numa abrangência bem maior, não é? Onde atinge muito mais pessoas ou até uma comunidade. As características da entrevista, como falei no início, né? O gênero, ele tem as suas próprias características. Texto informativo ou opinativo, presença do entrevistador e do entrevistado, linguagem dialógica e oral, porque é uma conversa, um diálogo. Marca do discurso direto e da subjetividade, mescla da linguagem formal com informal, porque o entrevistador, ele deve ser claro, usar uma linguagem direta e como profissional ou estudante, não é, profissional de determinada área, ele deve ter essa linguagem formal, fazer uso da norma culta, mas o entrevistado, ele pode também usar a linguagem coloquial e às vezes, para existir uma aproximação entre o entrevistador e o entrevistado, é necessário também uma linguagem coloquial, né, para que o entrevistado entenda o que o entrevistador esteja falando. Então, isso é muito importante, a adequação no contexto, seja ele social, né, intelectual. Então, isso é muito importante. A linguagem oral, ela é usada por meio da voz de cada interlocutor e, ao contrário da escrita, é dada frente a frente com a pessoa a quem falamos. É normal que haja hesitação na voz, gagueira, variação de tom, expressões que precisam de complemento gestual. E aí, eu agora estou me comunicando com vocês. E aí vocês conseguem perceber, não é, o tom da minha voz. Vocês conseguem ver a minha gesticulação, não é? Se eu, em algum momento, tiver gagueira, vocês vão perceber também. Então, isso é um diálogo direto. E isso é muito importante dentro deste gênero, né? Perceber essa linguagem oral, onde o outro percebe as emoções, a gesticulação, tudo isso, não é?
é termos sempre a percepção da importância do outro, o que o outro está realizando e como é que estamos recebendo isso. Isso é muito importante, o relacionamento, né? E o nosso relacionamento aqui é de professor, aluno, escola, família, e esse relacionamento, ele a cada dia tem que ser estreitado, não é? Ele tem que aumentar, a cada dia mais. Vamos seguindo. O discurso é direto. Discurso direto é a reprodução fidedigna da fala do entrevistado. As falas são transcritas de forma a apresentar as emoções e a expressão de quem responde. Alguns sinais de pontuação, como exclamação, aspas, reticência, podem ser inseridos para marcar a oralidade e a ação dos participantes. Então, quando esta entrevista ela é transcrita, é necessário marcar, não é, essa ação desse participante. Então, tem algumas coisas faladas pelo entrevistado que deve ser ali detalhada. A transcrição ela tem que ser fiel. A fala do entrevistado tem que estar ali naquele roteiro, antes de ser apresentada ao público. Então, o entrevistador, ele é aquela pessoa muito importante que faz todo aquele processo com cuidado. Então, tudo que vamos fazer, não é? Seja o que for, temos que fazer com muita responsabilidade. Porque nós estamos lidando com pessoas, com vidas, e vidas importam, não é? Então, é muito importante estarmos ligadinhos nisso. Quais os pontos importantes para se fazer uma entrevista? Olha aí, temos que planejar, tá, Andresa? Andresa vai fazer uma entrevista e é nossa aluna. E aí, planejamento, pauta, vai anotando aí, Andresa. Roteiro, a transcrição, caso necessário, revisão. E aí entra aquele conselho que eu sempre dou para vocês. Ler, reler, escrever, reescrever, quantas vezes for necessário, tá? Reformular a pergunta. Isso é muito importante, gente. Isso traz uma segurança e é maravilhoso ainda. Se você tem alguma dúvida, pede a ajuda da sua professora, de algum responsável da sua família que pode lhe ajudar. E aí, embasa ainda mais o seu trabalho, aquilo que você está fazendo. Isso é o processo de aprendizado, de conhecimento, sabe? Então, existe uma coisa assim chamada orgulho, que deve ser jogada na lata do lixo. Quando não sabemos de algo, temos que pedir ajuda mesmo, sabe? Quando isso acontece, estamos só crescendo. Então, vamos crescer juntos? Vamos avançar. Um recurso recorrente para se fazer a transcrição é a paráfrase. A paráfrase acontece quando eu tento reproduzir uma ideia ou pensamento de um terceiro com as minhas próprias palavras, quando alguém não utiliza o discurso direto. E aí esse recurso ele é usado quando, de repente, o entrevistado não foi tão claro nas suas colocações, não é? E aí o entrevistador, ele ajusta esse discurso. Então, ele está deixando de ser fiel ao relato do entrevistado? Não, ele está apenas ajustando, usando um recurso da nossa língua para adequar esse discurso direto. E isso pode acontecer, tá, Andresa? As entrevistas também podem ser transcritas. Agora nós vamos analisar uma entrevista com Maurício de Souza, escritor da revista em quadrinhos Turma da Mônica. A Turma da Mônica é uma revista, não é? Onde, assim, eu acredito que todos os adolescentes, crianças, não é, têm um certo apego, não é, apreço por este conteúdo, essa revista didática. E o autor dela também. Então, a revista, entrevistando Maurício de Souza, perguntou para ele: por que colocar crianças de verdade nos papéis da Turma da Mônica pela primeira vez no filme?
E aí Maurício de Souza responde: estamos ousando, fui convencido de que agora temos capacidade de boas condições de encarar esse desafio. Podemos treinar os cãezinhos e cuidar bem da criançada que vai trabalhar no filme. Queremos um filme alegre, que inspire e que marque época. Olha a resposta do autor. E a revista pergunta: como será a escolha dos autores? Maurício de Souza responde: logicamente, vamos buscar crianças com as características físicas mais parecidas com as personagens, mas vamos atrás de talento. É importante esse detalhe porque não é qualquer pessoa que pode ser um personagem de um determinado filme. Tem que ser pessoas com aquelas características que vai se sentir bem no papel que vai desempenhar. Isso é importante, não é? Amor, paixão, habilidade com aquilo que se faz. Isso é muito importante na nossa vida. E essas habilidades, elas são descobertas a partir do momento que começamos a exercitá-las. A revista pergunta: a turma da Mônica é imune à crise? Maurício de Souza responde: nós temos 10 milhões de leitores permanentes no Brasil. Isso vem se mantendo de forma constante ao longo dos anos. Entra a crise, sai crise, a gente continua vendendo milhões. Olha que informação legal, não é? Por que essa informação é tão legal? Porque o nosso país é um país que tem leitores. Vale a pena ler, vale a pena incentivar nossos alunos a ler, não é? E o nosso país tem bastante leitores, sim, eu acredito nisso. E coloco fé nessa expressão de Maurício de Souza. A revista, não é? Ela pergunta: antes do YouTube, suas histórias em quadrinhos circulavam em quase 30 países. Quais adaptações precisaram ser feitas para atender às diferentes culturas? Olha, um ponto importante aí, pessoal. Cada país tem sua cultura e nós não podemos, não é? Quem escreve, quem visita os diferentes países para realizar trabalhos, tem que se enquadrar à cultura daquele país, às regras daquele país. E isso é importante. Vamos conhecer a resposta, né, através do Maurício de Souza. Pouca coisa. Por exemplo, na Indonésia, quando a Mônica e a Magali e a praia tinham de usar um maiô inteiriço e não biquíni. Há países em que o bidu, cachorro, não pode fazer xixi no poste, senão a editora é multada. Na Grécia, os meninos não podem de jeito nenhum assobiar para uma menina na rua. A gente vai aprendendo o que é mico e o que faz e o que é permitido. E aí é importante, porque na Indonésia as meninas, não é? Magali e Mônica não podem usar biquíni, porque lá as mulheres usam burca e em nem todos os lugares é permitido o uso de roupa onde expõe o corpo e é uma cultura deles. E aí isso deve ser respeitado, porque a cultura deles, nós temos a nossa cultura, não é verdade? E aí na Grécia, nenhum menino pode, não é, assobiar para uma menina. Então, isso é mico ou desrespeito, não é? E aí, com certeza, essa equipe de produção foi aprendendo, não é? Teve que pesquisar, estudar sobre a cultura da Grécia, da Indonésia, para poder realizar esse trabalho. Isso é muito importante. E a revista pergunta: e no Brasil, de que forma as características das personagens se adequaram aos novos tempos? Olha que pergunta interessante. Ele responde: no começo, a Mônica era um pouquinho mais violenta, dava umas pegadas mais doloridas na turminha. Uma criança de Brasília nos escreveu dizendo que se ela continuasse batendo daquele jeito no Cebolinha, ela não compraria mais a revista. Aquilo tocou o estúdio todo.
acompanhamos o que acontece. Então, é interessante aqui. Aquela criança, a atitude da Mônica em bater com o seu coelhinho naqueles que faziam algo que ela não concordava, afetou de certa forma essa criança. E ela escreveu para a revista que não concordava com aquela atitude. E mudou, vocês percebem aí a sensibilidade do autor, que é Maurício de Souza, e de toda a sua equipe de reformular, porque violência é permitido, minha gente? Não é, não é? Então, nós não podemos estar, não é por qualquer coisa, batendo em ninguém. E aí as regras mudaram, a educação avançou, as pessoas, o comportamento também da sociedade está mudando a cada dia. E isso é muito importante. E nós precisamos mudar a nossa mente, a nossa visão, não é? Ampliar, modificar, se tornar cada dia mais leve. É isso que deve acontecer. Agora é com vocês. Eu gostaria de convidar, nossa atividade hoje ela é prática, tá? Vocês, eu já tenho uma aluna, Andresa, aí agindo, não é? Com o trabalho, aí, desenvolvendo uma entrevista na escola com 4 colegas. Isso é maravilhoso. Então, a atividade de hoje é essa: organizar uma entrevista com alguém que você escolher, seguindo as orientações que foram expostas nessa aula. Então, Andresa, faça essa entrevista antes, planeje, né? Nesta terceira aula tem aí todo o caminho a ser percorrido por você nesta entrevista. E aí, professora Camille, tem mais algum comentário aí dos nossos alunos? Oi, professora Adri. Então, eu aqui provoquei os meninos perguntando se eles gostavam de ler A Turma da Mônica, porque foi o que me despertou uma paixão pela leitura desde antes de eu saber ler. E aí foi muito legal ver que Rebeca e também, deixa eu subir aqui, porque foram muitas mensagens. E Davi também gostam de ler. Rebeca, inclusive, ama ler. Massa. Isso é muito legal, que combina muito com o que você falou, né? Sobre a gente ter também um público leitor. E acho que às vezes falta um pouco de incentivo e um pouco de adaptação no que a gente sugere para as crianças lerem, né? Porque cada fase pede uma coisa diferente. E assim, a participação no chat hoje foi maravilhosa. É sempre um prazer estar aqui mesmo, assim. Inclusive, gostaria, né, Camille, de parabenizá-la, professora Adri, por essa entrevista interessantíssima, porque trouxe pontos essenciais, como, por exemplo, o respeito à cultura do outro. Isso. Porque a gente, às vezes, tem uma tendência de julgar a cultura do outro com os parâmetros da nossa cultura e dizer, isso é violento, isso não se faz isso. Só que, às vezes, a gente só não entende. O outro é uma entidade muito complexa, é muito mais complexa do que a gente sequer supõe. Não é? Então foi muito legal isso, e foi muito legal a parte que Maurício de Souza fala sobre o porquê que eles mudaram, né? A questão da violência. E no mais, todo mundo aqui está aqui achando a aula ótima e pronto. Excelente. Então, agora eu vou me despedir de vocês, mandar um beijo grande e até a semana que vem, quando a gente puder se ver de novo, tá certo? Um cheiro. Coisa maravilhosa. Eu concordo plenamente com a professora Camille, não é? Em todos os pontos que ela colocou aqui. Fico feliz demais em saber que esse gênero está sendo recebido, não é, por vocês e colocado em prática dentro da escola. Isso nos alegra tanto e vale a pena sim, não é, investir na leitura, numa boa leitura, num bom conhecimento. E deixo aqui o meu recadinho para vocês. O conhecimento é construído dia a dia. Leia, releia, escreva, reescreva sempre. Então, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.